gente! Hoje nós vamos corrigir as questões complementares do segundo ano do ensino médio de matemática. Eu sou a Flaviane Gonçalves e as questões que vamos ver hoje aqui, a primeira questão é uma questão de sistemas lineares e a segunda questão é uma questão que envolve a equação de segundo grau e que envolve a parábola. Então, para não ter dúvidas, para esclarecer tudo, me acompanhe nesse vídeo aí até o final. Primeira questão. Numa fazenda, existem 40 animais, entre cavalos e patos, sendo 114 o total de pés desses animais. Calcule a diferença entre o número de patos e o número de cavalos. Um problema que a gente pode transformar num sistema linear para poder facilitar nos cálculos. Primeira ideia que eu tenho que ter é o total de animais, que no caso aqui é igual a 40. São 40 animais que tem ao todo. E o número de pés que foi dado aqui, 114. Só que a gente tem que pensar aí, o cavalo, a gente vai considerar 4 patas, né? E os patos, 2 patas. Então, vamos considerar o cavalo, vamos chamar cavalo aqui, ó, de X. E os patos, vamos considerar a letra Y. Se eu tenho animais lá na fazenda, patos e cavalos, no total de 40, eu sei que X mais Y, né, a quantidade de cavalos que eu tenho e a quantidade de patos que eu tenho, tem que ser um total de 40. Agora, aqui envolve a quantidade dos pés, né? Cavalo tem 4 patas, então o número de cavalos aqui vezes 4, mais os patos, que eu chamei aqui de Y, tem 2 patas, então nós vamos multiplicar a quantidade de patos aqui por 2. Isso tem que ser igual a 114, que era a quantidade de pés aí informados. Sistema. Para eu resolver um sistema, eu posso resolver pelo método da adição, pelo método da comparação ou pelo método da substituição. Nesse caso, se eu fosse somar as duas, 1 mais 4 ia ficar 5, 1 mais 2 ia ficar 3. Não ia cancelar uma letra. Mas já que aqui esse valor é 2, positivo, se eu multiplicar toda essa equação por menos 2, olha o que nós vamos ter aqui. Vai ficar menos 2x menos 2y, que é igual a menos 80. Na equação de baixo, eu não vou precisar fazer nada. 4x mais 2y, que é igual a 114. As duas equações aqui, elas já estão prontinhas para eu somar. Porque a ideia de resolver pelo método da adição é quando você soma uma equação com outra, a ideia é sumir com uma letra. E aqui o valor de y está oposto. Então, eu vou cortar, porque menos 2 com mais 2, zerou. Então, nós vamos ter menos 2x mais 4x, 2x. Aqui, somando já não vai dar. Menos 80 mais 114, de 80 para chegar no 120, com 14 aqui, 34. Então, o valor do x vai ser 34 dividido por 2, o valor do x é 17. E olha o que era x? Era a quantidade aqui de cavalos, né, que nós temos. Então, são 17 cavalos. Para eu achar o valor do y, eu posso pegar qualquer equação que tenha x e y. Essa aqui, ó, é que está mais fácil, porque aqui fala do total de animais. Eu sei que eram 40 animais lá na fazenda, só cavalos já eram 17. Então, eu tenho aqui 17 mais a quantidade de patos, e isso tem que ser igual a 40. Então, o valor de y aqui, só subtrair. Y vai ser igual a 40 menos 17, serão 23 patos que nós vamos ter aí nessa fazenda. Mas a questão principal aí do problema está perguntando aí a diferença entre o número de patos e o número de cavalos. Número de patos, 23. Quando fala diferença, eu vou tirar.
23 menos 17, 6. E essa era uma questão de múltipla escolha e a resposta correta vai ser a letra B. A segunda questão. Determine os pontos onde a parábola f de x, que é igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 3, corta o eixo das abscissas. A questão tem essa função, que é, inclusive, uma função de segundo grau. 2x ao quadrado menos 5x mais 3. E a pergunta foi clara, está querendo saber quais os pontos que essa parábola vai cortar o eixo de x. Toda função do segundo grau é uma parábola. E a parábola ela pode ter concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Para ser concavidade voltada para cima, o valor do coeficiente a, que é a quantidade que está junto de x ao quadrado, tem que ser um valor positivo, o valor de a tem que ser maior que zero. E para ter uma concavidade voltada para baixo, o valor do coeficiente a tem que ser um número negativo. Nesse caso, a parábola vai ter concavidade voltada para cima. E a parábola corta o eixo x exatamente no valor das raízes, que eu tenho aqui, ó. Se eu resolver essa equação do segundo grau, né, igualando a função aqui a zero, eu vou resolver e vou achar as raízes. Essas raízes são exatamente aqui os pontos onde a parábola corta o eixo de x, que eu posso ter duas, eu posso ter um gráfico onde não encosta em nenhum ponto, geralmente isso é quando delta é menor que zero, né, porque eu não vou achar raízes, e eu posso ter também a parábola tocando em apenas um ponto, ela toca aqui e já sobe. Isso acontece quando o valor de delta é igual a zero. Mas nesse caso, o problema pediu o valor, né, no caso aqui as raízes, os pontos onde a parábola vai cortar o eixo de x. Então, a única coisa que eu tenho que fazer nessa questão é igualar a função a zero e resolver até achar as raízes. Então, vamos copiar a função, ó, e igualar essa função a zero. Para isso, eu vou calcular delta. E a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac. Se aqui é b ao quadrado, o valor de b é menos 5, porque eu tenho a, b e c. A é 2, b é menos 5 e c é 3. Se é b ao quadrado, então é menos 5 ao quadrado, vai ficar menos 5 vezes menos 5, que vai ser igual a 25. Menos 4ac. A vale 2 e c vale 3. E não tem sinal negativo entre a e c, então o resultado mantém aqui. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Achamos o valor de delta. Delta deu igual a 1. E esse valor aqui, por ser maior que zero, ele já indica que nós vamos encontrar dois pontos. A parábola tem que cortar o eixo de x em dois lugares diferentes. Então, vamos continuar para a gente saber quais lugares, né? X é igual a outra fórmula, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Se aqui é menos o valor de b, o b já era menos, ele era menos 5. Então, aqui vai ficar mais 5, porque é menos, né, ao contrário. Raiz quadrada de 1 sobre 2a, e o valor de a é 2, então aqui sobre 4. Nós vamos separar, eu vou pegar uma primeira resposta, usando um dos sinais, né, pode ser o mais ou menos, em qualquer ordem, mas eu tenho que ter os dois. Se eu usar o mais, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 4, exato, vai ser um número decimal, né? Então, eu posso apenas simplificar. Vai dar 3 sobre 2. Se eu usar o sinal menos, 5 menos 1, 4. Dividido por 4, vai dar 1. Então, as raízes que nós achamos aqui para essa equação
são as raízes 1 e 3/2, que era o que o exercício estava pedindo. Como era uma questão de múltipla escolha, a opção correta vai ser a letra D. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Bons estudos, boas atividades e até mais!